Argentino na mira da Red Bull. Transferência que enfrenta obstáculo inesperado com a Williams. Seria Verstappen realmente o Dick Vigarista da Fórmula 1? Max surpreende e sugere contratação de Bortoleto pela Sauber em 2025, dizendo: "Eu já teria feito isso." Max Verstappen, atual tricampeão mundial e líder do campeonato de Fórmula 1, fez uma declaração de apoio a Gabriel Bortoleto, o talentoso piloto brasileiro, sugerindo que a Sauber deveria contratá-lo para a temporada de 2025. A fala de Verstappen foi dada durante uma entrevista nesta quinta-feira, dia 31, realizada no Autódromo de Interlagos, onde o Grande Prêmio de São Paulo acontece neste fim de semana. Abre aspas. "Se eu fosse a Sauber, já teria assinado com ele. Quero dizer, especialmente se estamos falando de apostar em jovens pilotos. E em 2026 haverá uma grande mudança no regulamento. Então sempre é bom dar ao piloto um ano para se acostumar com a equipe, cometer alguns erros, se integrar bem e entender melhor o carro. Assim, ele começa a próxima fase de sua carreira mais preparado e confiante." Bortoleto vive um momento excelente em sua trajetória. Em 2023, ele se consagrou campeão da Fórmula 3 logo em sua temporada de estreia e atualmente lidera o campeonato de Fórmula 2 com apenas 2 etapas restantes, destacando-se entre seus concorrentes. Esse desempenho excepcional chamou a atenção do programa de jovens pilotos da McLaren, que o integrou em sua academia e também atraiu o interesse da Sauber, que o considera para uma possível vaga em 2025. A sugestão de Verstappen pode influenciar a Sauber a avaliar a contratação de Bortoleto, principalmente em um período de transição no qual jovens talentos são bem-vindos para enfrentar as mudanças regulatórias de 2026, quando novos carros e tecnologias entrarão em vigor. Lembrando, o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo contará com diversas atividades. A programação oficial começa nesta sexta-feira, com o treino livre e a sessão classificatória para sprint. No sábado, o dia começa com a corrida sprint e termina com a definição das posições de largada para o GP principal de domingo, que tem início marcado para as 14 horas. Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1 em 1996 e comentarista da Sky Sports F1, recentemente comparou o comportamento de Max Verstappen ao personagem Dick Vigarista da série animada Corrida Maluca. Saudades, hein? Bateu uma nostalgia aqui agora. Vocês assistiram Corrida Maluca? Qual que era o piloto, qual que era o personagem preferido de vocês dessa Corrida Maluca? Coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo se você assistia. Hill afirmou que as atitudes do piloto da Red Bull se assemelham às ações ardilosas do personagem de desenho animado, conhecido por usar truques para vencer seus concorrentes independentemente das consequências. Segundo Hill, o estilo de pilotagem de Verstappen durante o GP do México ultrapassou os limites aceitáveis de agressividade, chegando a comprometer a integridade das disputas. A corrida no Autódromo Hermano Rodrigues foi marcada por incidentes entre Max e Lando, seu rival direto na busca pelo título mundial. Durante o evento, Verstappen foi penalizado 2 vezes com 10 segundos cada, totalizando 20 segundos de penalidade, após manobras agressivas que incluíram forçar Norris para fora da pista. Essas penalidades impactaram significativamente a performance de Verstappen na corrida, tornando seu desempenho ainda mais complicado em um final de semana que já estava repleto de dificuldades. Em resposta, Hill criticou a maneira como a Red Bull tem lidado com as ações de seu piloto e sugeriu que a equipe precisa ser mais firme em relação às atitudes do holandês. Hill comentou que a Red Bull frequentemente exime Verstappen de críticas e mantém uma postura de proteção, que segundo ele pode estar incentivando o comportamento agressivo do piloto. Abre aspas. Max só recebe comentários protetores de Christian. Quase parece que ele tem liberdade total para fazer o que quiser e sua equipe nunca o critica abertamente por sua maneira de pilotar. Hill acredita que a ausência de postura pública cria um ambiente onde Verstappen sente que está livre para realizar manobras arriscadas sem repercussões dentro de sua própria equipe. No incidente específico que ocorreu no GP do México, Hill criticou especialmente a primeira manobra em que Verstappen teria entrado de forma inadequada em uma curva, sem frear ou abrir espaço suficiente para Norris. Para Hill, a filmagem da corrida é uma prova clara de que Max não fez esforço para contornar a curva de maneira justa e desportiva, mas ao contrário, manteve uma postura meio Dick Vigarista, bloqueando a passagem de seu concorrente de forma premeditada. Na segunda penalidade, Hill destacou que Max acelerou em direção ao ápice da curva, empurrando Norris para fora e tornando impossível para o britânico manter uma trajetória competitiva.
Hill argumentou que se a FIA quer evitar um clima de destruição na pista e garantir a segurança e justiça nas disputas, é necessário que a entidade tome medidas mais duras contra comportamentos excessivamente agressivos, que não condizem com o espírito do automobilismo. Abre aspas, é necessário permitir a ferocidade das disputas, mas isso não precisa estar sob controle. Não pode se transformar em uma competição de destruição só porque um piloto quer manter sua posição a qualquer custo. Completou o ex-campeão, ressaltando que o estilo de Max coloca em risco não apenas a si mesmo, mas também os outros pilotos. Enquanto isso, Lando Norris, piloto da McLaren e envolvido diretamente no incidente com Verstappen, expressou seu descontentamento com o comportamento do rival. Norris, que busca o título e tem sido um dos principais concorrentes de Verstappen, afirmou que prefere disputar posições de forma limpa e competitiva, sem recorrer a manobras arriscadas ou desleais. Ele criticou indiretamente a atitude de Verstappen, afirmando que não cabe a mim mudar a maneira como corro, a outra parte é quem deve fazê-lo. Bom, ele sugeriu que o holandês deveria adotar uma postura mais respeitosa e ética nas corridas. Segundo Norris, o comportamento do piloto da Red Bull comprometeu sua própria performance no GP do México, já que ele perdeu tempo atrás de Verstappen e, com isso, a chance de disputar a vitória com Carlos Sainz da Ferrari. Em resposta a essas críticas, Max minimizou as reações e demonstrou pouco interesse em mudar seu estilo de pilotagem. Em entrevista após o GP do México, ele enfatizou que, como o tricampeão mundial, sabe o que está fazendo e se considera bem assessorado pelas pessoas ao seu redor. Eu não ouço essas pessoas, eu apenas faço o que faço. Sou tricampeão mundial, então acredito que sei o que estou fazendo. Verstappen ressaltou que prefere escutar conselhos daqueles que considera objetivos e que fazem parte de sua equipe, sugerindo que algumas pessoas do paddock estão apenas tentando criar polêmica. O piloto também levantou um ponto de discussão sobre o regulamento da FIA, criticando o que considera um excesso de regras no esporte. Segundo ele, as penalidades são inconsistentes e variam de uma corrida para outra, o que torna o ambiente das disputas imprevisível e suscetível a julgamentos subjetivos. Verstappen afirmou que, embora entenda a necessidade de regulamentação, acredita que a quantidade de regras tem crescido ao ponto de comprometer o caráter competitivo do esporte. O livro de regras só fica maior a cada ano. Eu não acho que esse seja o caminho certo. As críticas à FIA foram ampliadas pelo pai de Verstappen, Jos Verstappen, que questionou a composição do corpo de comissários, alegando possível favoritismo em razão de nacionalidade. Jos Verstappen criticou a presença de Johnny Herbert, ex-piloto britânico, entre os comissários que puniram Max no México, sugerindo que a nacionalidade de Herbert poderia influenciar suas decisões, especialmente em incidentes que envolvem pilotos britânicos, como Lando Norris. A FIA, no entanto, não considerou necessária uma intervenção e confirmou Herbert como comissário para o próximo GP em São Paulo. Embora os outros 3 árbitros da equipe que penalizou Verstappen no México não tenham sido designados para o evento no Brasil. As polêmicas em torno do comportamento de Verstappen e das decisões da FIA seguem acirradas, levantando questionamentos sobre a ética nas pistas e a maneira como a entidade lida com a disciplina dos pilotos. Para alguns, a agressividade de Verstappen é parte de sua habilidade e competitividade, enquanto outros, como Hill e Norris, enxergam nessa postura um risco ao espírito esportivo e à segurança das corridas. A Franco Colapinto mania. Sim, parece que está dominando a Fórmula 1 e a empolgação em torno do jovem talento argentino está movimentando o mercado de pilotos para 2025. Com seu desempenho notável no Williams, Colapinto conquistou fãs e a atenção no paddock, destacando-se como uma potencial futura estrela do esporte. Entre as equipes interessadas está a Red Bull, que, segundo rumores, considera colocá-lo ao lado de Max Verstappen. O interesse foi confirmado de forma indireta por James Vowles, chefe da Williams, que revelou que a equipe está aberta a negociar com Colapinto, uma vez que ele ainda não tem vaga garantida como piloto titular para as próximas temporadas. Atualmente, a equipe britânica tem Alex Albon e Carlos Sainz como prioridades para o futuro próximo, o que torna Colapinto um ativo valioso que poderia ser monetizado caso seja emprestado ou vendido. A questão que torna essa negociação complexa é o alto valor que a Williams pede pela liberação do argentino. De acordo com o jornalista britânico Joe Saward, a quantia exigida está na casa dos 20 milhões de dólares, valor que a Williams poderia investir na sua infraestrutura e desenvolvimento de novos talentos.
Caso Colapinto vá para a Red Bull, ele competiria diretamente com Yuki Tsunoda e Liam Lawson, que também disputam um possível futuro como companheiros de equipe de Verstappen. As últimas exibições de Lawson foram impressionantes, especialmente após substituir Daniel Ricciardo na RB Viz e pontuar em sua primeira corrida, o que levou até Ed Jordan a afirmar que Lawson já deveria estar na Red Bull. Mas a Red Bull precisa de um piloto com potencial para somar pontos consistentemente e desafiar Pérez, que não tem cumprido as expectativas, especialmente considerando o avanço dos rivais McLaren e Ferrari. Atualmente, a Red Bull está em terceiro no campeonato de construtores com 512 pontos, e se a situação não melhorar, a equipe pode enfrentar perdas financeiras significativas. Além das qualidades de Colapinto na pista, o argentino apresenta um potencial interessante para o mercado latino-americano, atraindo patrocinadores de seu país de origem. Isso pode ajudar a compensar os ganhos de patrocínio que a Red Bull vinha obtendo com Pérez, algo que certamente é considerado pela equipe ao avaliar o ingresso de Colapinto. Apesar do entusiasmo da Red Bull, a Williams não pretende liberar Colapinto facilmente. E há uma possibilidade que uma eventual transferência seja apenas por empréstimo. No entanto, o Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, se mostrou pouco interessado nesse formato, afirmando, abre aspas, não é interessante para nenhuma equipe. Você não quer treinar um piloto para outra equipe. Diante disso, resta aguardar as próximas movimentações para ver se a Red Bull aceitará pagar o valor pedido pela Williams ou se buscará outras opções. Colapinto, Liam Lawson e Yuki Tsunoda ou outro piloto? Quem vai para a Red Bull? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E você concorda com Damon Hill? Seria realmente Max o Dick vigarista do grid? Ou é exagero? Será que vamos ter Gabriel Bortoleto sendo anunciado para o grid de 2025 agora nesse fim de semana no GP do Brasil?